Olá pessoal, estamos aqui no CEAB, que é o Centro de Referência do VAR da CBF, né? Dessa vez, para a gente poder visualizar uma jogada bastante curiosa que nós tivemos ontem no jogo Atlético Paranaense e Flamengo, válido pela Copa do Brasil, né? Das linhas virtuais. E nós vimos nessa jogada uma possibilidade muito boa de aclarar alguns detalhes da construção das linhas. Né? E eu trouxe aqui comigo o Raul, né, e também o Péricles, que vão estar nos ajudando na construção dessas linhas, para a gente poder, numa maneira geral, nesse processo de transparência que a CBF tem, passar para o público como se constrói uma linha. Né? Quais são os pontos onde se coloca cada linha, quais são as referências, para o público, de uma maneira geral, ir se familiarizando com essa ferramenta de precisão. Então, nós estamos aqui agora, né, sentados aqui, eu, o Péricles e o Raul, para a gente reproduzir, pelo mesmo ângulo, a câmera de 16:50, que é a câmera oficial de impedimento, né, reproduzir como que o Rodrigo Guarizo, o árbitro assistente de vídeo, traçou essa linha ontem no momento do jogo, né, a linha importante, que no final das contas, isso é importante a gente falar também, né, uma linha que passou para o telão do estádio, né, o Brasil é o único país do mundo que se traça a linha para o público presente no estádio, né, também acompanhar. Não só como transparência, mas como entretenimento também. É algo bastante importante. Mas vamos lá, vamos traçar as linhas, assim como o Rodrigo Guarizo fez. E o Péricles, por favor, pode me ajudar nisso? Por favor, Péricles. Vamos lá, sim, vamos lá, Raul. Então, Seneme, Raul, me ajuda com essa linha. Assim foi que o Guarizo fez ontem, tá? Esse é o momento do passe, a bola está calibrada lá no momento do passe, e eu preciso agora identificar os jogadores. O defensor tem a ponta do pé mais próxima da linha de fundo, então essa é a nossa referência, tá, Raul? Você vai colocar a base, a gente vai encostar a base na lateral do pé e vai encostar a linha, que é a referência também um pouquinho mais para a esquerda, um toque para a esquerda. Aí, esse é o momento e esse é o ponto. Sobe a linha, confirma essa linha para mim, sobe um pontilhado azul aí para identificar que é o pé. Obrigado. Nesse momento a gente já vê que o jogador de branco aparenta estar desse lado da linha que foi pintada na tela. Mas a gente tem que terminar o traçado dela. Então eu vou colocar o traçado no atacante. Então, Péricles, uma coisa bastante importante aqui, porque no jogo, se você puder parar, Raul, no jogo ontem havia comemoração. Houve uma comemoração como se não tivesse impedido. Né? Mas as pessoas, todas, os jogadores, os torcedores, quem está assistindo na televisão, tem que esperar o momento final da traçada da segunda linha. Porque se corpo inclinado, ele tem uma tendência a enganar o visual. Exatamente. Né? Então, quando a gente colocar a segunda linha, é que a gente pode ter o resultado final. Antes disso, não é possível. Não é possível comemorar, não é possível achar nada. A gente tem que esperar o término do processo. Okay. E agora a gente vai para o término do processo, que é identificar qual ponto do jogador branco está mais próximo da linha de fundo. E a gente identifica por essa imagem, o Guarizo fez isso ontem, que é o ombro. Tá? Então nós vamos no ombro e, de novo, também a gente tem que relacionar a base. Então a gente vai subir um pouco a base, tá? Vamos encostar um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais a base, aí. E agora a gente vai encostar no ombro dele, porque não é o braço, ou não é o corte do ombro exatamente. É a lateral do braço, como a regra prevê. Vamos explicar então detalhadamente isso para aclarar. Isso é muito importante, né? Porque existe uma confusão muito grande. Eu tô até com a blusa que me ajuda aqui, porque normalmente as pessoas pensam que essa faixa branca da minha camisa é a referência do ombro, mas não é. Mas não é. A regra claramente demonstra que no final da axila eu tenho que traçar uma linha horizontal. Tá? Essa linha horizontal, ela abrange a área aqui, ó, do final do braço do jogador. O ombro não é na costura da camisa. Né? O ombro é toda a região, inclusive uma pequena parte do braço como referência. Tá? Isso é muito importante, porque faz uma diferença muito grande nessa hora das pessoas não confundirem que tem que colocar a linha nessa parte vertical do ombro. Não, a linha traçada no final do braço, na parte superior da axila. Se o braço está nessa posição que você está, Seneme, a linha tem que cortar aqui. Ela não pode cortar aqui. E se o braço estiver assim, a linha tem que cortar aqui e não cortar aqui.
Isso é um entendimento que a gente espera, né, poder aclarar para o público em geral e para os jogadores também. E é importante, Péricles, é muito importante. Isso não é a minha opinião. Isso não é a opinião do Péricles. Isso é texto de regra. Né? Isso é conhecimento de regra. Né? Que a gente, com esses trabalhos que a gente faz, com esses vídeos, com esses materiais, né? Com essa transparência que a CBF dá, né? A gente está cada vez mais alimentando as pessoas com o verdadeiro espírito de interpretação correta das regras do jogo. Vamos terminar o processo aqui e a gente escolheu o ombro, como o Guarizo fez ontem. Então coloca, por favor, no ombro dele. Exatamente. Aí. Perfeito aí. Tá? Agora pode confirmar a linha, porque já está na base e a referência vertical. Pode confirmar e subir essa linha na referência que ele escolheu ontem. Agora confirma as duas linhas para mim. Confirma as duas linhas para mim. Dá aqui uma fala de offside, o gráfico aparece dizendo offside, que é impedimento. E o zoom, né? Que é e importante. o zoom que é importante a gente dar para que as pessoas percebam que tem um espaço entre as duas linhas. Exatamente. Não é um lance ajustado. Exatamente. Não é um lance ajustado. Esse é um lance com um certo espaço entre linhas. Só para recordar, né? A linha só ficaria azul e beneficiaria o ataque se elas tivessem se sobreposto. Exatamente. Mas a gente vê claramente que elas estão afastadas e que aparece a vermelha na frente. Exatamente. Né? Isso é bastante legal, porque agora, Péricles, nós vamos fazer um outro exercício. Porque existe um questionamento também, né? Houve um questionamento ontem, desde ontem, de que a melhor câmera seria a câmera 1, que é a câmera master, a chamada câmera master, né? E nós vamos traçar, então, as mesmas linhas da câmera master, para a gente ver o resultado, né? Se é diferente ou se é o mesmo resultado dessa linha traçada nessa 16:50. Vamos lá. Tá bem? Vamos lá, então? Vamos lá, Raul. Raul, me ajuda? Isso, agora a gente vai passar para a câmera 1, que é a câmera de referência central do campo. É importante também a gente falar de que a opção é do próprio árbitro de vídeo. A opção da câmera, ou a 1 ou a 16:50, é uma opção de referência do árbitro de vídeo. É uma escolha dele, tá? Para maior segurança do resultado final, certo? O importante é que a gente saiba que independente da câmera que eu trace a linha, o resultado é o mesmo, porque elas estão calibradas, Perfeito. né, sincronizadas entre elas. Perfeito. E calibradas pelas linhas do campo, antes do início da partida, o que garante o sistema, né? Perfeito. O que garante a ferramenta sendo utilizada da maneira correta, porque senão a FIFA não aprovaria essa ferramenta. A ferramenta usada Eu como membro da comissão de arbitragem da FIFA, participei de todos esses processos de aprovação, né? Então, essa ferramenta só é utilizada porque ela tem a chancela da FIFA, a aprovação da FIFA, senão a gente não estaria colocando. É uma ferramenta utilizada no mundo todo. Isso é muito importante também a gente falar. Muito importante tá bom? ser dito. Então vamos lá? Aqui, ó a famosa câmera 1, né? Famigerada câmera 1. Vamos por ela agora. Vamos fazer essa linha, Raul. Me ajuda a fazer essa linha agora pela câmera 1 para a gente perceber quais são as referências, né? A gente volta a olhar para o defensor e para o atacante e identificar, da mesma maneira que a gente fez pela 16:50, quais são as referências desses atletas mais próximas da linha de fundo. Isso. Porque é isso que pede a regra. Então a gente vai na ponta do pé, o Raul já colocou com precisão, a gente está calibrado aqui no ponto de contato, né, Raul? Então a gente vai agora na ponta do pé do defensor, pode marcar, porque você já foi perfeito no local que deveria estar. Isso. E agora vamos no atacante. Vamos colocar no atacante para ver. Posso fazer um comentário? Por favor. Sinceramente, me parece muito mais difícil localizar o ombro do atacante por essa câmera, porque eu tô vendo ele por trás. Pelas costas. Eu não tô vendo ele pela frente, nem pelo lado. Eu tenho mais a visão do braço dele do que do ombro onde eu deveria colocar a linha. É mais difícil fazer a linha nessa câmera do que na câmera de 16:50. Essa parte do ombro que estava sendo vista pela câmera 16:50 agora está escondida. Eu vejo uma parte do braço. Isso são algumas situações que se apresentam para o VAR na hora e aí ele decide, ele elege por onde ele vai traçar. Mas nós vamos traçar pela 1. E aí, na 1, Raul, isso, a base, volta a base, desce. Isso, aí tá perfeito. Agora vamos encostando até chegar no braço dele e aonde seria o corte. Vai, mais uma. Aí. Aí seria o ponto de corte. Aí seria o ponto horizontal
Isso. entre a axila dele e o final do braço. Perfeito. Não o ponto vertical da costura da camiseta, né? Perfeito. Da marca do ombro. Perfeito, sim, porque exatamente. é importante, porque a pessoa olha aqui e fala, mas você parou antes do ombro. Não, não. A gente tem que traçar uma linha, ele está com o braço assim, Isso. uma linha, né, horizontal que pega assim uma pequena parte do braço, Isso. né? Pela regra do E jogo. por essa perspectiva é nesse local. Uma curiosidade sobre esse ângulo e sobre essa câmera é que por esse ângulo e por essa câmera a gente vê que os corpos eles sobrepõem também a linha. Então a linha não é mostrada de forma inteira, ela não fica 100% visível. O que é também... Você quer dizer o corpo, por exemplo, do Gabriel aqui, ele bloqueia a parte das duas linhas, a azul e a vermelha, né? Exatamente. E um pouco o Thiago Heleno também ocorre essa referência, o que pode confundir, né, o resultado final dessa ação. Exato. Ok. Tá? Então sobe Essa lá. perspectiva da câmera 1, a gente confirma e sobe. E olha só o nível de precisão desse software. Por uma câmera e pela outra, a gente Confirma tem, lá. depois de confirmado, o mesmo desenho gráfico de linha vermelha, de linha azul, com o mesmo espaço, ou seja, é de uma confiabilidade que a gente precisa desfrutar. Você acaba de me comprovar com esse trabalho, você e o Raul, de que independente da câmera que eu eleja, né, Isso. o resultado final, nessa jogada, vai dar impedimento. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Então isso é muito legal, isso é muito importante. Eu recordo aqui que a qualidade da transmissão e das câmeras é da emissora que transmite, né? É da emissora que transmite. A qualidade das câmeras, nós recebemos os sinais da transmissora, né? E trabalhamos com a qualidade da câmera que nós recebemos, tá? E que no final das contas, a gente acaba de comprovar aqui que o jogador estaria impedido, independente da câmera que fosse eleita. Então, pessoal, em resumo, né, da jogada que a gente viu, o que foi, quais foram os nossos objetivos, né? Demonstrar essa questão da linha do braço, né, que é uma linha horizontal e que ocupa, sim, a linha pega o final do braço do jogador aqui no alto, tá certo? E também todo esse processo de que as linhas são calibradas, né, antes do jogo, né, existe uma sincronização de linhas, tá certo? E que independente da câmera que a gente utilize para traçar e que o VAR utilize para traçar durante o jogo, o resultado final ele vai ser igual, com garantias 100%, tá bom? A gente se vê numa próxima situação que a gente pode eventualmente aclarar para todo mundo. Um abraço para todos.